Eu quero compartilhar a palavra com você e nós estamos intitulando essa palavra o Natal da Reconciliação. Fala isso comigo, Natal da Reconciliação. E ontem eu estava montando uma foto para colocar no story do Instagram, uma foto da minha família, desejando Feliz Natal. E eu estava lá procurando algumas figurinhas que caracterizassem Natal para colocar naquela foto, então umas luzinhas penduradas, né, um sininho, uma árvorezinha, esse tipo de coisa. E eu falei, eu vou colocar tipo um presépio, né, tipo um menino pequenininho, né, com um homem e uma mulher, tipo representando Maria e José e tal. Aí, lá no próprio story do Instagram tem essas coisas, né? Aí eu digitei lá, peguei um presépiozinho pequenininho, que era como se fosse Jesus, Maria e José. E aí eu estava lá aumentando aquela imagem para colocar lá no meu story, quando eu ouvi assim bem forte dentro de mim: eu não sou mais um menino. E eu imediatamente entendi. Eu arranquei aquela imagem daquele presépio fora, joguei ela para o lixo e coloquei a minha foto sem presépio. Mas isso tinha muito a ver com o que eu tenho que ministrar hoje. Porque Jesus não é mais um menino. Agora, é muito mais do que isso. Grande parte das pessoas nem sequer conhecem a natureza de Jesus. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas muitas pessoas pensam em Jesus como o menino que nasceu na manjedoura. Aí as pessoas falam manjedoura e nem se dão conta que a manjedoura, o lugar que Jesus foi colocado, era um curral onde os animais dormiam e lá tinha o coxo onde os animais comiam e é aquilo o lugar onde Jesus foi colocado. Mas muitas pessoas pensam, o menino Jesus que nasceu na manjedoura. Ele nasceu pobre para nos ensinar a ser pobre. Ele veio nos dar o exemplo de vida. E Jesus veio para nos mostrar como que a nossa vida deve ser, nos dando exemplo. E eu quero te falar, não tem nada disso. Não tem nada a ver com isso. É muito diferente disso. A natureza de Jesus não tem a ver com um menininho humilde. Então, hoje nós vamos começar falando sobre a natureza de Jesus. Qual é a natureza de Jesus? Vamos falar sobre isso. Então vamos começar. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo. Vamos ler? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de quem? De Jesus. Então o texto está dizendo que lá no princípio, Jesus era o verbo, estava com Deus e era Deus. E está dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Sem Jesus. Então, quando a Bíblia diz no princípio, é porque antes que tudo aqui fosse formado, não existia sol, não existia lua, não existiam estrelas. Então, nós não podíamos medir o dia como nós medimos hoje, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, quando você vai ver o início da Bíblia, assim como o Evangelho de João começa com essas duas palavras, no princípio, Gênesis também começa. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse tempo, no princípio, antes da criação, Jesus já era Deus. Alguém aí? Jesus já era Deus. Interessante que quando Jesus veio à terra, ele estava andando e ele falou o seguinte, ele disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí eles falaram com Jesus assim: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Sabe o que Jesus respondeu? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é fraco, não.
Jesus é Deus. É muito importante nós sabermos disso. A natureza de Jesus é divina. É muito importante você saber que uma das figuras que foram usadas para representar Jesus foi Melquisedeque. E o maior sinal de Melquisedeque é que ele não teve início de dias, nem fim de existência. Jesus não foi criado, nem deixará de existir. Jesus é Deus. Ué, pastor, mas Jesus não foi um homem? Ah, sim, aí é outra coisa. Quando Jesus teve que nascer como homem, para tirar a autoridade da terra que estava nas mãos de Satanás, que foi dada por um homem, somente um homem podia tirar, Jesus veio como homem. Ele veio para morrer porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio morrer a nossa morte e nos dar a vida dele. Então ele veio e pagou a consequência dos nossos pecados para que nós não pudéssemos pagar, e para tudo isso ele tinha que nascer como homem, verdade. Porém, ele nasceu como homem, mas não foi gerado como um homem é gerado naturalmente. Da mesma maneira que Adão também não foi gerado como um homem foi gerado naturalmente, né? Adão foi gerado por Deus, feito do pó da terra. E Jesus? Jesus foi o seguinte, olha o que aconteceu aqui em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando Maria recebeu a notícia que ela seria a mãe de Jesus, e aí ela falou, mas como se eu não conheço homem nenhum? E olha o que diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que ele vai ser chamado Filho de Deus? Porque Maria ia ficar grávida do poder do Espírito Santo. O poder do Altíssimo que ia envolver Maria. É muito interessante nós sabermos que foi o Espírito Santo de Deus que gerou Jesus. Jesus não foi gerado por José, também não foi gerado por Maria. Ué, pastor, para aí, pastor, claro que foi gerado por Maria, ele nasceu de Maria? Não, ele nasceu de Maria, mas não foi gerado por Maria. Eu vou te explicar. Quando José queria ir embora para não se casar com Maria, porque Maria estava grávida, então ele estava pensando sobre isso, sobre ir embora e deixar Maria. E olha o que aconteceu, Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Preste atenção, aí está dizendo o que nela foi gerado. Não está dizendo o que por ela foi gerado. Não é o que por ela foi gerado, mas é o que nela foi gerado. Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Por isso, mesmo nascido como homem, ele era chamado de Filho de Deus. Isso é uma coisa importante de nós sabermos, porque Jesus não era o menino bonzinho. Jesus era Deus que se fez carne. Eu acho muito lindo, eu não coloquei aí, nós não vamos ler, mas quando você lê o Evangelho de João capítulo 1, né, nós começamos lendo isso, mas é muito lindo ver o versículo 14 que diz assim, e o verbo se fez carne. A gente não consegue se fazer nada, né? Eu queria me fazer o super-homem e voar, mas eu não dou conta. Mas Jesus se fez carne. Ele se humilhou, assumindo forma de servo para nos resgatar. Mas nós nunca podemos esquecer dessa verdade. Vai aparecer para você repetir comigo aí. Fala comigo. Jesus é Deus. Fala de novo. Não tenha medo dessa declaração, que é bíblica. A Bíblia diz como que nós devemos aguardar aqui nessa terra. Olha como a Bíblia diz, Tito capítulo 2, versículo 13. Lê comigo em voz alta. Como devemos viver a nossa vida? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
Quem é Cristo Jesus? O nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem é o nosso Deus e Salvador? Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É muito forte pensar que Jesus sabe o que eu estou pensando agora, sabe o que você está pensando agora, sabe o que você está fazendo agora e não te julga. Porque possivelmente, se eu pudesse ver o pensamento de cada pessoa aqui dentro, eu ia julgar alguns. Mas é muito forte saber que Ele é Deus, mas Ele nos ama, Ele não nos julga. Amém? Agora, o que Ele veio fazer? Agora nós vamos dar atenção a esse texto, que é muito importante. Veja bem, a pergunta é essa: por que Jesus nasceu? Ele era Deus desde o princípio, ele estava com Deus desde o princípio. Interessante que João 17, 5, Jesus ora antes de ser crucificado, ele fala com o Pai assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Veja, a glória que Jesus tem agora, ele já tinha antes que houvesse o mundo. Jesus não se tornou Deus como recompensa por morrer na cruz, ele já era Deus antes de vir à terra. Jesus não ganhou glória porque veio morrer na cruz, ele já tinha a glória antes de vir à terra. Jesus já era Deus antes de vir à terra. Então, querido, o que é que Jesus ganhou vindo à terra? Qual foi a única coisa que Jesus ganhou vindo à terra? Sabe o que foi? Você. Ele não tinha mais nenhum motivo para vir aqui. Vir à terra não o fez maior, ao contrário, o fez menor. O fez experimentar a fraqueza humana que ele não conhecia. E o único motivo dele vir aqui fomos nós. Não há outra razão. Então, olha por que ele veio. Tem o texto mais conhecido e mais falado, talvez, da Bíblia, é João 3,16. Mas a primeira parte desse texto responde essa pergunta: por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa parte que aparece grifada para você é a resposta. Por que Jesus veio à terra? Jesus veio à terra porque Deus amou ao mundo de tal maneira. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Se você está aqui hoje, você se sente julgado, quem faz isso com você não é Jesus. Quem te acusa não é Jesus. O acusador se chama Satanás. Se você chega a um lugar como esse e você se sente mal, isso é obra do diabo e não de Deus. Porque o acusador é Satanás e Jesus deixou bem claro. Jesus disse bem claramente: o maligno não tem nada em mim. Se o maligno é o acusador e o maligno não tem nada em Jesus, Jesus não acusa ninguém, Jesus não acusa você. Jesus não veio ao mundo para que julgasse o mundo. Certa vez Jesus estava passando por Samaria, ele precisava de um lugar para hospedar. Os samaritanos não quiseram hospedá-lo. Então seus discípulos, homens como nós, nascidos de um homem e de uma mulher, que carregavam o pecado em sua natureza, os discípulos de Jesus, olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu sobre esses homens? Sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim: não sabeis de que espírito sois? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las.
Então, o texto aí do versículo 17, né, de João 3,17, continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós já temos estudado muitas vezes aqui a palavra salvação significa completar, vida completa. Significa cura, significa vida liberta, significa vida cheia de alegria, significa vida abundante e significa vida eterna na presença de Deus. Jesus veio para nos dar tudo isso. É muito lindo quando Jesus estava sendo anunciado, né, aquele coral, os anjos cantando. Tem esse versículo que é Lucas 2,14, que eu amo demais. Olha o que diz, anunciando o nascimento de Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Primeira coisa, Ele te quer bem. Ele não te acusa. Você pode ficar com raiva o tanto que você quiser, Ele vai continuar sorrindo para você. Porque Ele te quer bem. Jesus veio trazer paz na terra. Paz, ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de ansiedade, paz na terra. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na sua família. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, em Fortaleza. Entre os homens a quem Ele quer bem. Amém, querido? Agora, olha que lindo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos parar aqui, porque dentro desse versículo existe uma parte da teologia que muitas pessoas, por não entenderem isso aqui, elas nunca são vitoriosas na sua vida. Elas nunca vencem o pecado, elas nunca têm uma família abençoada, elas nunca vivem seu ministério, elas nunca são realmente cheias do Espírito Santo, elas nunca têm um relacionamento profundo com Deus por não entender isso aqui. Primeira coisa, tudo provém de Deus que nos reconciliou. Fala comigo, reconciliou. Você não pode reconciliar quem não estava afastado. Você não pode reconciliar quem não estava distante. Não pode haver reconciliação antes de haver separação. Primeiro houve separação para depois haver reconciliação. Então, nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Porque a natureza de Deus é santa. Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Quando Adão pecou, imediatamente ele teve que ser colocado para fora do jardim. E o jardim nem era o céu, o jardim era na terra. Ele teve que ser separado da árvore da vida. Porque Deus, Ele é santo, santo, santo. Deus habita em luz inacessível. Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus é santo, santo, santo. Então o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Mas quando Cristo Jesus veio, Ele tirou o pecado daquele que crê, purificou aquele que crê, para que aquele que crê se torne santo e possa de novo se relacionar com Deus. Agora, nós já sabemos disso. O detalhe desse versículo que eu quero falar com você é isso aqui. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Fala bem forte comigo. Por meio de Cristo. Tá, aqui está uma questão. Deixa eu te explicar isso aqui da seguinte maneira. Eu estou vivendo o 19º ano do meu casamento com a minha esposa, que está bem ali. E quando eu comecei a conhecer a minha esposa, assim, se você é casado também, você fez isso, você queria conquistar a sua esposa, você queria conquistar o seu cônjuge. Então, você passava um perfume cheiroso, colocava uma roupa mais bonita, não é assim? Aí você comprava um presente aqui e ali, você falava palavras de elogio, sim ou não? Porque você queria conquistar. Muito bem, eu acho que eu fiz um bom trabalho nisso aí, porque eu acabei conquistando, não é verdade? Tá,
Mas hoje que eu tenho tantos anos já de convívio com a minha esposa, que eu estou no 19º ano do nosso casamento, que nós temos 3 filhos, eu não preciso mais conquistar a minha esposa. Mas eu continuo tentando andar cheiroso, escovando bem os meus dentes, fazendo muitos elogios a ela, um presentinho aqui e ali, certo? Dizendo que eu amo, elogiando. Por quê? Porque eu quero conquistar a minha esposa? Não, eu já conquistei. Então, por que eu fico fazendo essas coisas? Se eu não preciso mais conquistá-la, por que eu faço? Porque eu a amo. Porque eu tenho um relacionamento com ela, porque ela é minha esposa, é um vínculo de amor, e porque eu a amo, eu continuo fazendo todas essas coisas, tratando com respeito, e assim por diante. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Muito bem. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Existem pessoas que nunca saem da primeira fase do relacionamento. Elas vivem fazendo coisas para tentar conquistar o que na verdade ela já tem. Existem pessoas que vivem fazendo coisas para tentar conquistar. Agora eu não estou falando mais de casamento, agora eu estou falando do relacionamento com Deus. Existem pessoas que querem fazer para merecer Deus, para poder ter um relacionamento com Deus, para tentar conquistar um relacionamento com Deus, para tentarem se reconciliar com Deus. Elas querem fazer boas obras, elas querem parar de pecar, elas querem ajudar o próximo, elas querem ler não sei quantos capítulos da Bíblia por dia, elas querem passar 24 horas orando no quarto para tentar merecer um relacionamento com Deus, para tentar voltar a ter um relacionamento com Deus através das boas ações que elas estão fazendo. Pastor, isso é errado? Completamente. Que é isso, pastor? Fazer boas obras é errado? Não. Orar é errado? Não. Ler a Bíblia é errado? Não. O errado é você fazer tudo isso para tentar alcançar reconciliação, para tentar alcançar merecimento. É como eu tentar casar com a minha esposa. É ridículo. Eu tenho essa aliança no meu dedo há 19 anos. Eu não tenho mais que tentar casar com ela. Ela é a minha esposa. Eu não tenho mais que tentar fazer nada para merecer um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus me foi dado por meio de Cristo. Então, eu não chego para me relacionar com Deus baseado na minha justiça, baseado no que eu faço de bom ou de ruim, mas é baseado no que Cristo fez por mim, porque tem uma coisa importante que nós temos que saber. Nenhuma boa ação que você fizer tem poder para apagar o seu pecado. Eu quero te fazer uma pergunta. Aqui tem água, e água pura, e água boa, água fresca. Quantas gotas de veneno eu preciso pôr aqui para que você não beba essa água? Hã? Só uma gota você já não bebe? Mas a água é boa. A água é pura. Quantas gotas de veneno eu preciso pôr para que você não beba? Só uma, evidente. Quantos pecados eu preciso ser para ser um pecador? Eu quero te fazer uma pergunta. Se fosse 1 litro de água, 1 gota de veneno, você bebia? É muito importante nós sabermos isso, querido. Só precisa de um pecado para que eu seja um pecador. E todos nós, sem exceção, todos nós pecamos. E boa obra não apaga pecado, boa obra não compensa pecado. Ajudar o pobre não vai tirar o pecado de dentro de mim. A única coisa que nos purifica de todo pecado é o sangue de Jesus.
Por isso a Bíblia está deixando clara, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Deus não se reconcilia conosco quando nós ficamos tentando comprar Deus, tentando falar, ó Deus, me aceite de volta e eu vou ajudar o outro, me aceite de volta e eu prometo, nunca você vai ter um relacionamento com Deus, enquanto você tentar ter esse relacionamento baseado na sua bondade. O seu relacionamento só vai funcionar quando for baseado na bondade de Cristo. Então, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, o que Cristo fez? A Bíblia diz que com um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. O que acontece é que agora, os pecados que nós cometemos, quando nós aceitamos o sacrifício substitutivo que Jesus fez na cruz, o que acontece é que nós não vamos mais pagar o preço pelo nosso pecado quando nós cremos que Ele já pagou. Eu não vou precisar morrer a morte que é consequência do pecado quando eu aceito a morte que Cristo viveu em meu lugar. A Bíblia diz que quando eu sou batizado, eu sou sepultado com Cristo na morte pelo batismo. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através do óculos do sangue de Jesus. E Ele nos enxerga puro. Ele nos enxerga santo. E Ele fala, pode entrar. Quando o diabo tenta te acusar diante de Deus de qualquer pecado que você cometeu, e o acusador tenta te acusar, ele pecou, Senhor. Jesus levanta a mão e fala, Pai, eu já resolvi esse negócio aí. Por isso agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós fomos reconciliados. Muitos de nós, às vezes, fomos enganados por Satanás. Quando Satanás falava, não tem jeito, cara, você não consegue deixar de pecar, você não consegue parar de pecar. Então esse negócio da vida de Deus não dá certo para você. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas vão querer tacar pedra em mim. Segure, não taque. Depois de Cristo Jesus, o pecado não é mais um problema para Deus na vida daquele que crê, porque o pecado é removido pelo poder do sangue de Jesus. Então nunca mais deixe Satanás ficar falando com você, porque você peca, porque você comete aquele pecado, você não pode ter a vida de Deus. Negativo, você que peca e comete aquele pecado, você vem e coloca a sua vida diante de Deus e fala, Senhor, aqui estou eu com o meu pecado, eu estou confessando e eu quero te pedir, purifica-me com teu sangue. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Nós podemos entrar nessa vida maravilhosa com Jesus. Quem acha que a vida com Jesus é maravilhosa? A vida com Jesus é maravilhosa. Nós podemos entrar nessa vida maravilhosa e desfrutar de todas as bênçãos. A Bíblia diz em Romanos 8 que Ele nos fez herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Esse negócio parece um pouco injusto, né? Jesus foi lá, fez tudo, pagou o preço todo e dividiu a herança com a gente. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Quem se lembra que Jacó enganou o próprio pai para pegar a primogenitura de Esaú? Quem lembra disso? Esaú era o primogênito, né? Aí Jacó, o irmão mais novo, foi lá e se vestiu de irmão mais velho, se vestiu de Esaú, passou o perfume de Esaú, aí chegou lá diante do pai e falou, pai, eu sou o primogênito, me dá a minha herança. Eu sempre gosto de falar demais isso. Nós somos o Jacó, que nos vestimos do irmão mais velho, passamos o perfume do irmão mais velho e vamos para diante do pai pegar a nossa herança. Não merecíamos nada. Mas o primogênito nos deu de graça toda a herança. Agora, o versículo continua dizendo, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que mais? E nos deu o ministério da reconciliação. Alguém que pode ler comigo? E nos deu... Sabe o que é isso? É que Deus
Não apenas abriu a porta do céu para você assim e falou, pode entrar. Não é apenas isso. Ele abriu a porta do céu, falou com você, pode entrar. Aí ele te deu a chave e falou, agora você põe quem você quiser para dentro. Então você não apenas foi reconciliado, mas você tem a chave para reconciliar. Você tem o ministério da reconciliação. Aqueles que estão fora da vida de Deus podem vir para dentro da vida de Deus através de você, porque você tem a chave, você tem o ministério, o serviço da reconciliação. Como que o texto continua, versículo 19? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? Lê, como? Como que Deus estava reconciliando consigo o mundo? Não imputando aos homens as suas transgressões. Deixa eu te explicar o que é imputar, tá? Muito bem, aqui atrás desse palco tem uma caixa bem grande. E nessa caixa tem uns conectores. Esses conectores são tipo uns buraquinhos, assim, onde nós ligamos nesses conectores, que são tipo uns buraquinhos, o cabo dos nossos instrumentos e dos nossos microfones. Então, no receptor desse microfone tem um cabo, e aí o sinal desse microfone vai para esse receptor. Esse cabo, ele entra nesse buraquinho que tem ali atrás no chão, e vai para essas caixas aí. Resumindo o processo é isso. Então, o som da minha voz está saindo em todas essas caixas aí, que estão espalhadas aí pelo salão, porque o som da minha voz passa por esse cabo que é colocado nesse buraquinho que está lá atrás. Sabe como que chama esse buraquinho? Esse buraquinho se chama input. Se você for lá, está escrito lá, input. Se você for na mesa de som, lá atrás, onde esse cabo entra, o buraquinho se chama input. Porque o som da minha voz é imputado nessas caixas. Então, quando eu falo no microfone, você acha que a minha voz é bem alta, mas não é. É porque a minha voz foi imputada nessas caixas. Bem aqui tem um botãozinho de mute. E se eu apertar esse botãozinho, você não vai mais ouvir o que eu falar. Você acha que a minha voz está em alto e bom som, mas se eu apertar esse botãozinho, você não consegue me ouvir bem. Porque quando eu aperto esse botão, a minha voz não é mais imputada nas caixas. Então, quando eu aperto esse botão e a minha voz não é mais imputada nas caixas, você não pode mais perceber. E quando Deus está reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, o que ele está dizendo é, eu não posso mais perceber as suas transgressões. Eu não posso vê-las. Eu não considero as suas transgressões. Olha bem para mim aqui, olha bem para o meu rosto. Mesmo que as suas transgressões... Vou te falar o que eu falei. Mesmo que as suas transgressões sejam muitas, eu não posso ouvi-las, eu não posso percebê-las, eu só posso te ver puro. Porque eu não estou imputando em você as suas transgressões. Agora, olha o segredo. O segredo é que ele não apenas fez isso conosco, mas ele nos deu esse ministério. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E como que o ministério da reconciliação funciona? Lê. Como que o ministério da reconciliação funciona? Não imputando aos homens as suas transgressões. Existem pessoas que querem buscar reconciliação. Aí eles estão brigados com alguém. Aí é Natal, né? Natal, tem que pedir perdão, né? Natal, né? Como diz o Chaves, no Natal não se bate. Assim? Pois é. Então a pessoa vai lá buscar reconciliação, mas olha o jeito errado. Não faça assim. O jeito errado de se reconciliar. A pessoa chega para outra e fala mais ou menos assim, olha,
eu fiquei muito chateado com você, porque você fez isso comigo, você fez aquilo comigo, você me feriu demais, você me machucou demais, eu fiquei muito, muito chateado, eu não queria te perdoar, mas porque eu sou um bom cristão, eu vou te perdoar. Isso é o oposto da reconciliação. Reconciliação não opera assim. Por quê? Porque o que essa pessoa que eu dei o exemplo agora fez foi imputar a transgressão do outro. Jogar na cara o que o outro fez de errado. Não é assim que a reconciliação funciona. A reconciliação funciona não imputando aos homens a sua transgressão. Você está entendendo? Então a maneira correta de se reconciliar é chegar para conversar com aquela pessoa como se ela nunca tivesse cometido nenhum erro. É enxergar aquela pessoa como se ela nunca tivesse nenhum erro. Eu já vi algumas pessoas que falaram comigo algo parecido com isso assim: pastor, o senhor é muito bobinho, inocente, o senhor fica vendo todo mundo como se todo mundo fosse bom, pastor, o senhor é muito bobinho. Não é que eu sou bobinho, é que eu aprendi a olhar para as pessoas como Cristo olha. É que eu aprendi a ver as pessoas sem as suas transgressões. É que eu aprendi a não vincular a pessoa àquilo que o diabo fez na vida dela. Eu aprendi a olhar a pessoa da maneira como Deus a fez, sem suas transgressões. Então eu quero te dizer uma coisa: Deus te deu o ministério da reconciliação. Eu quero te dar um conselho, lê essa frase comigo aí, mas na hora que você lê, eu queria que você fizesse assim, ó. Tá bom? Como um ato bem profético, você vai fazer assim, ó. Na hora que você ler a próxima frase, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3 e... abrace com honra o ministério da reconciliação. Abrace esse ministério. Abrace. É tão precioso nós vermos uma pessoa se reconciliando com Deus. É tão precioso. Eu quero terminar te contando um testemunho. Há 2 anos atrás, eu comecei a orar por um homem. Era um homem que eu conhecia já há muitos anos, e esse homem estava assim bem longe de Deus há mais do que uma década. E eu comecei a pensar naquela família, e eu comecei a orar por aquele homem. Eu até falei com um colega dele: nós vamos resgatar esse homem aí. Um dia eu me encontrei com a irmã desse homem, e eu falei com ela junto com a minha esposa: eu queria que você começasse a orar comigo pelo seu irmão, porque eu sei que Deus vai resgatá-lo. Eu comecei a orar por aquele homem. Aí, depois que eu já estava orando um tempo, eu liguei para ele, convidei ele para ir à minha casa, ele foi. E aí nós começamos um processo ali de eu me relacionar, orar por ele, pregando o evangelho, ensinando a palavra para ele e orando por ele. Quando eu me mudei para São Paulo, em janeiro de 2021, lá de São Paulo, eu ficava reunindo com ele pelo Zoom, estudando a Bíblia junto, de vez em quando ligando. Aí um dia eu convidei ele para ir lá em São Paulo visitar a gente, ele foi. Foi investindo na vida dele, investindo na vida dele, investindo na vida dele. Voltei a morar em Fortaleza. Toda vez que eu vim em Fortaleza aqui, uma vez por mês, para ministrar aqui, reunir com os líderes, eu sempre falava com ele, ele ia encontrar comigo, esse tipo de coisa. E eu investindo. E ele, longe de Deus, bem longe. Toda vez que a gente encontrava, Deus pegava ele. Mas aí eu ia embora, ele ia embora também, aí o diabo pegava ele. Ele não estava se firmando, Mas a gente não desiste, é ou não é verdade? E a gente ali, batalhando por ele. Muito bem. Quando foi, eu voltei a morar em Fortaleza, e eu um dia falei com a minha esposa assim: olha, nós vamos lá na casa desse irmão, e nós vamos gastar um tempo com ele. Quando eu falei com ele que eu ia na casa dele, ele falou assim: pastor, eu não sei nem se eu consigo lhe receber, eu estou tão mal de um jeito. Eu falei com ele: só arruma alguém que abra a porta que eu entro. Nós fomos para a casa dele,
investimos tempo na vida dele. Ficamos, acho que talvez umas 6 horas, né, amor? Lá mais ou menos, né? Umas 5, 6 horas lá na casa dele, ouvindo. E ele falando o que estava na cabeça dele, né? Ah, porque eu penso assim. Aí eu vindo com a palavra e quebrando as fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Não é assim? Então ele falava assim, ah, eu não consigo, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Você consegue porque a palavra de Deus diz que você consegue, rapaz. Ah, mas é porque esse aqui é muito forte, esse pecado não sei o que, isso é muito forte na minha vida. Rapaz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. O pecado já foi vencido, não reinará o pecado no seu corpo mortal, porque você não está mais debaixo da lei, sim da graça. O pecado não terá mais domínio sobre você. Ah, mas porque eu já pequei demais, eu já errei demais. Será que eu nem sei se Deus me aceita? Eu falei, rapaz, Deus não te aceita não. Deus veio e foi para te resgatar. Você é o motivo de Jesus ter vindo nessa... E ele falava uma mentira do diabo, eu falava uma verdade da palavra. No final daquele tempo, ali eu falei, agora nós vamos orar. Aí nós oramos. Oramos quebrando tudo que era coisa ruim que estava sobre a vida dele. Toda a influência maligna sobre a vida dele. Aí nós oramos. Quando nós estávamos saindo de lá, ele falou assim, eu sei que uma coisa aconteceu hoje. Eu falei, eu também sei. Eu fui embora. Quando eu entrei no carro, eu falei com a minha esposa. Uma coisa aconteceu no mundo espiritual. E esse homem foi liberto. No outro dia, ele me ligou. Pastor, estou ligando para te agradecer. Rapaz, estou bem demais. Mas acordei bem, parecendo outra pessoa. Paz, alguma coisa aconteceu ontem. Eu falei, glória a Deus, aconteceu mesmo. Fica firme. Segundo dia depois, ele me ligou de novo. Pastor, rapaz, aconteceu uma coisa mesmo, que eu estou muito bem, rapaz. Rapaz, tinha muito tempo que eu não ficava bem desse jeito, eu estou bem demais. E aí ele começou, decolar, 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 decolar. Começou a ir para o life lá na minha casa, né, frequentando o meu life lá e tudo, e a gente sempre falando, sempre conversando. Aí quando foi ontem, de manhã, eu estava lá no meu quarto, a campainha tocou, minha esposa atendeu, era ele. Aí eu desci, sentamos lá na minha cozinha, e aquele homem falava, mas ele falou umas 2 horas, mas ele falou muito emocionado, com os olhos lacrimejando, algumas vezes chorando mesmo. E o que era que ele estava falando? Ele estava falando assim, pastor Gil, eu vim aqui para te agradecer. Rapaz, me deu uma crise de amor, de saudade, eu vim aqui, eu amo demais vocês, me deu uma saudade, eu tive que vir aqui falar com vocês. Mas é o seguinte, eu fui para o treino hoje de manhã na academia, e lá na academia eu pedi, não sei se era o dono ou era a pessoa responsável da academia lá, para ele deixar eu falar um pouquinho da palavra de Deus. Rapaz, ele deixou. Rapaz, fazia muito tempo que eu não sentia tão bem. Eu comecei a falar e o Espírito Santo começou a me lembrar os versículos da palavra. E eu comecei a falar e ele falou assim, e eu falava e as pessoas estavam me olhando. Aí eu falava mais, as pessoas estavam assim. Aí eu falava, né? E ele falando, pastor Gilson, eu senti Deus me usar, mas Deus me usou demais, eu senti Deus me usando. Quanto tempo eu nunca mais esperava que Deus ia me usar, mas Deus estava ali me usando, eu vendo as pessoas recebendo a palavra. E aquele homem lacrimejando, chorando. Depois de falar umas 2 horas, ele falou assim, agora eu já estou preparando a palavra para eu falar à noite, no Natal. Aí eu falei com ele, eu tenho um vídeo aí, se você não quiser falar, põe o vídeo lá que vai dar certo. Mas antes dele ir embora, nós abraçamos ali, ele muito emocionado. Eu falei com ele assim, eu ganhei o melhor presente de Natal que eu podia ganhar hoje. Sabe por quê? É gostoso demais quando você abraça o ministério da reconciliação. Você olha para uma pessoa, você fala, eu vou batalhar. Não apenas para eu ficar aqui dentro, mas para abrir a porta para que ele possa entrar. Ver as pessoas desfrutando da vida de Deus. É uma honra, querido. É uma honra. É uma honra você poder conectar pessoas.
com o Evangelho. Ver Deus transformar famílias pelo poder do Evangelho. Tem histórias tão lindas, aqui se a gente for contar histórias, são tantas histórias lindas, mas tem uma história de um casal aqui da igreja, eles não estão aqui hoje não, mas é o Carlos e a Michelle. Eu tenho liberdade de contar a história deles, porque eles já contaram testemunho muitas vezes aqui. Mas sabe como que eles vieram para Cristo? Eles foram se separar. Aí, eles não iam gastar dinheiro com aquilo, aí procuraram o serviço público, para fazer isso. Aí, quando chegaram lá diante do advogado, a advogada era uma irmã aqui da igreja. Aí eles estavam lá separando, falando, nós vamos separar, como é que faz, não sei o que e tal. Aí essa irmã, que é a Miciane, falou com ela assim, com eles: vocês querem separar mesmo? Eles já estavam lá, você está entendendo? Para assinar as coisas lá, Vocês querem separar mesmo? Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu casamento. Vocês têm filho? Temos filho. Pois é, você vai deixar seu filho. Começou a pregar o Evangelho para aquele casal. Aquele casal veio para a igreja, entregou a vida a Jesus, não se separaram naquele dia e nem se separaram nunca mais. Continuam casados, isso deve ter, uns 8, 9 anos talvez, que eles estão casados ainda. E toda vez que eu vejo eles, eu vejo o filho deles, eu me emociono, porque aquele filho ia crescer sem pai. Mas ele cresceu com pai e mãe, dentro da mesma casa. Porque alguém que tem a chave não guardou no bolso, mas abriu a porta para que eles pudessem entrar. Alguém que abraçou o ministério da reconciliação. Abrace com honra, se sinta honrado por ser chamado como um embaixador de Cristo, aquele que tem a chave da porta, aquele que representa o céu na terra, aquele que pode trazer pessoas que estão presas no império das trevas. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Porque quando tiver alguém preso lá dentro do inferno, você chega e chuta a porta, derruba a porta, pega quem está lá dentro e traz para o reino. E Deus vai te usar maravilhosamente. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Vamos dar esse aplauso bem forte para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você agora. Eu posso ler um versículo aqui que não está programado? Não. Acho que eu estou recebendo um e-mail do céu aqui. Vou ler um versículo com você aqui. Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao versículo 9. Eu quero ler esse texto com você. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Presta atenção no que diz esse texto. Que texto lindo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para aqui. Todos nós que já temos um pouco de revelação do Evangelho, nós sabemos que isso é a verdade. Nós sabemos que qualquer pecador que vir a Deus, Deus o recebe. Sim ou não? Pode ser o pior tipo de pecado, se aquela pessoa se arrepende, Deus o recebe. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando nós já conhecemos a Deus, quando nós já conhecemos a palavra, quando nós já experimentamos a vida de Deus e nós pecamos, muitos de nós que não temos revelação da palavra, pensamos assim, realmente não tem jeito para mim.
Porque Deus me recebeu quando eu era pecador, mas depois dele me receber, eu pisei na bola de novo. Então não tem jeito para mim. Pois é, se você pensa assim, você está errado. Porque eu quero continuar, vou ler o versículo 8 e o 9 para você, tá? Olha o versículo 8 de novo então, por favor. Vamos pular? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora presta atenção. Logo, fala comigo bem forte, muito mais agora. Fala de novo, muito mais agora. Só mais uma vez, muito mais agora. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deixa eu te explicar isso aqui. O que o texto está dizendo é que quando você era um pecador na lama do pecado, que nem conhecia Deus, ele deu a vida por você. Agora que você é justificado pelo sangue de Jesus, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não está irado com você. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Não minta para mim, não minta para mim. Tem 2 meninos passando fome. Um é o menino de rua, outro é o seu filho. Você vai dar comida para quem? Seja hipócrita não. Para o filho. Deus ama o mundo. Mas aqueles que já foram separados do pecado pelo seu sangue podem relacionar com ele como filhos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que eu estou dizendo para você é que se você conheceu a Deus e pisou na bola, não deixa o diabo falar que você foi separado de Deus de uma vez por todas. Você foi separado do pecado de uma vez por todas. Deus não está irado com você. O Senhor nos chama a um relacionamento. O Senhor nos chama à reconciliação. O Senhor nos chama, volta para casa, filho. Eu espero que todos vocês vivam com esse coração. Quando você vê alguém lá fora no pecado, que os seus olhos não sejam de acusação, porque o acusador é Satanás, mas que os seus olhos sejam aqueles que vão ver as pessoas sem suas transgressões, vão abrir as portas para ele e vão falar: volta para casa, filho. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor. Aqueles que estão distantes do Senhor, eu oro que eles enxerguem a porta aberta para voltar ao relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque cada pessoa que está aqui. Faz a tua palavra viva agora. Vivifica a tua palavra dentro de cada coração aqui. Que ninguém aqui seja mais a mesma pessoa. Em nome de Jesus, nós desfazemos toda voz de acusação. Nós desfazemos toda voz de medo, toda voz que quis separar essas pessoas da sua presença e dizer que elas não são bem-vindas. Nós quebramos o poder dessa voz e nós dizemos: todos aqui são bem-vindos na presença do Pai, porque Jesus já fez seu sacrifício.